Primeiro, né, bom dia novamente. E eu conversava aqui no início do nosso estudo com a nossa amiga Lua, lá de Portugal, que ela tinha feito, né, aquela peregrinação de 120 quilômetros lá no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, e acompanhando algumas das fotos que ela postava lá no perfil dela no Facebook, a gente ficava imaginando, né, o objetivo das pessoas, o que elas buscavam, quais eram as suas expectativas, aquelas que conseguiam chegar até o final, aquelas que desistiam no meio do caminho, as que iam sozinhas, as que iam acompanhadas. Então aquele caminho percorrido por Santiago de Compostela, né, que era ali um caminho de peregrinação num passado distante, hoje bastante visitado por pessoas do mundo todo. Ele foi muito relatado por Paulo Coelho aqui no Brasil, na sua literatura, nas suas obras, e ele falava exatamente da busca interior que cada pessoa precisava ou necessitava naquele momento. Então era aquele caminho em que ela buscava de silêncio, de caminhada, de natureza e tudo mais. Então eu fiquei assim com uma certa inveja branca da nossa amiga Lua, daquele caminho todo que ela percorreu, né? Mas com certeza também ali aproveitando tudo aquilo, né? Tá lá, o The Way, o caminho também. Eu lembro, eu cheguei a ter esse filme em mãos, Lua, mas acabei não assistindo, né? Mas ele fala sobre isso também, de pessoas que buscam, né, os seus reencontros nesse trajeto. Bem legal, é bacana você ter feito esse passeio. Imagino que deve ter sido uma experiência bem interessante. Um dia você conta pra gente, tá bom? Aí você passa para nós o relatório do seu passeio. Joinha, então. Bom dia, pessoal que chegou. Hoje nós vamos entrar no nosso item de número 7, aqui de Preces pelos Espíritos. O título: Para os Espíritos em Arrependimento. Lembrando que nós temos aqui além desse, mais três preces diferentes que nós vamos estudar, e acabando essas 3 preces nós entraremos no estudo do Livro dos Médiuns, e a gente vai tentar explorar um pouquinho mais o campo da mediunidade, uma novidade para a maioria de nós. E preparei também, né, uma pequena surpresinha para a gente poder utilizar como introdução. Então, quando chegar no início do estudo, eu espero que vocês todos estejam presentes aqui para avaliarem, né, o trabalho que a gente fez. Bom dia, Maninha, bom dia, pessoal que chegou. Muito bem, quando se fala os espíritos em arrependimento, nós temos uma trajetória, né? Nós estamos aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá, Beatriz? Lá no finalzinho, no capítulo de número 28, na segunda parte, na quarta parte, Prece pelos Espíritos, o item de número 7. E aí então temos ali uma trajetória, né, um percurso moral que os espíritos que vivenciam essa situação de espíritos em arrependimento ou espíritos arrependidos, que a gente vai tentar fazer uma abordagem para entender um pouco mais sobre a fisiologia, se a gente pode chamar assim, a fisiologia de todo esse processo. Todos nós estamos encarnados, e mesmo desencarnados também, nós travamos ali as nossas lutas íntimas contra as imperfeições morais que todos nós acabamos ainda, né, todos nós ainda trazemos. Então aquelas imperfeições que diz respeito ao nosso orgulho, à nossa vaidade, às nossas fraquezas morais com relação aos vícios, com relação à violência, e tudo isso naquele sistema de relacionamento com outras pessoas que acabam vivenciando parte das nossas experiências, porque muitas vezes aquilo que eu causo a mim mesmo pode se refletir na vida das pessoas que me acompanham,
ou eventualmente naquilo que eu faço contra alguém, isso diretamente acaba atingindo aquela pessoa, trazendo ali uma consequência positiva ou negativa normalmente. E é então nessa origem de todo esse problema, na busca da nossa felicidade, felicidade essa que ela é interpretada de acordo com o conhecimento que a gente acaba tendo. Muitas vezes a felicidade é confundida com sensações, com prazeres. A felicidade é entendida, conhecida como pequenas alegrias, e a gente interpreta como se aquilo fosse o máximo que a gente poderia alcançar em termos de prazer diante da nossa própria vida. E é então nessa busca desenfreada, nessa busca angustiante por esse estado de plenitude da alma, dentro desse mundo que a gente vive, dentro do nosso próprio universo, muitas vezes nós, como se diz popularmente, tomamos os pés pelas mãos. E aí nos precipitamos nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Algumas vezes esbarramos em pessoas que atrapalham essa conquista que nós buscamos com tanta ansiedade. E é então nesse contato, ou nesse choque de interesses com essas pessoas, dependendo da capacidade de controle que a gente tem, nós acabamos tendo atitudes que visam eliminar, tirar do nosso caminho as pessoas que emperram essa nossa conquista. E é então essas atitudes baseadas na violência, violência moral, violência física, muitas vezes chegando ao extremo, como por exemplo, casos de assassinatos, casos de espancamento, casos de calúnia, situações que levam pessoas ao suicídio. Esses são os extremos, e a gente de imediato pode pensar assim, mas isso é o tipo de coisa que eu não faria. Sim, mas nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos que são realizados no auxílio aos espíritos sofredores, muitos são os depoimentos de espíritos que vivenciaram situações dessa natureza, que mataram, que morreram, que se mataram, que prejudicaram, que destruíram. E são histórias bastante dolorosas, histórias bastante sofridas, de espíritos que chegaram nesse extremo. Então, se a gente imagina que hoje nós não somos capazes de agir dessa forma, nós encontramos ainda muitas pessoas, basta a gente olhar na mídia, quando a gente vê assassinatos, destruição de vidas, famílias que são completamente destruídas por causa de atitudes impensadas, atitudes precipitadas daqueles que participam daquela pequena célula familiar. E é então nessas ações, naquelas ações, conforme as escolhas que fizeram, acabam gerando consequências. E essas consequências atingem não apenas ao próprio indivíduo, como também as pessoas que com ele convivem. Pessoas que são conhecidas, que participam diretamente das suas vivências, como pessoas que são desconhecidas, mas que eventualmente acabaram cruzando o caminho daquela pessoa e sofreram as consequências das suas ações. Passado um tempo, o espírito ainda pode continuar acreditando que aquilo que ele fez se justifica, porque dentro do seu entendimento, a realidade, a verdade, ela se fundamenta dentro da sua própria perspectiva. Então aquilo que ele faz, a gente pode perceber isso nos depoimentos que nós temos hoje, das pessoas que são flagradas em situações de contravenção, de infração. E aí então você pergunta, mas escuta, por que você fez isso? Então ele apresenta uma série de justificativas. Foi porque ele começou, foi porque tal situação se deu, foi porque eu acabei tomando outro caminho. Então ele justifica aquilo que ele fez, ou ele tenta justificar aquilo que ele fez. E dependendo do seu grau de esclarecimento a respeito da sua própria realidade, ele vai levando isso adiante, transformando uma situação fictícia na sua própria realidade. Então ele acredita piamente que aquilo que ele fez tem justificativa. Me lembro de depoimento de um oficial nazista, ainda vivo, na época em que ele deu esse depoimento, naquele documentário,
em que ele, depois de ter passado um tempo preso, porque ele foi depois julgado pelos tribunais competentes dos criminosos de guerra, passou ali 20 anos, 30 anos preso por causa do crime que ele cometeu, de assassinato, de perseguições, toda aquela tragédia que a gente conhece nas histórias da Segunda Guerra Mundial. E aí, então, depois que ele foi liberto, ele foi entrevistado e perguntaram para ele: mas você não se arrepende de ter feito aquilo durante a guerra? Ele falou: eu não. Eu fiz aquilo, paguei a minha dívida com a sociedade e mantenho as minhas convicções. Aquilo que eu fiz era justificado pelas necessidades dos objetivos que nós buscávamos. E ele falava isso encarando o entrevistador, falando com toda a energia de que aquilo que ele fez tinha uma justificativa, por mais absurdo que fosse. Passado um tempo, aqui como um espírito encarnado, ele retorna então para o mundo espiritual pelo próprio processo natural de encarnações e desencarnações. E chegando no mundo espiritual, muitos espíritos, ao contrário do que nós imaginamos, esperando que o processo de morte desperte a consciência de todas as pessoas, assim como esperamos que desperte também a nossa própria consciência, acreditamos que esse processo, no mundo espiritual, nós já buscaremos a luz, buscaremos os perdões, buscaremos as correções e seguiremos em direção àquela elevação espiritual que é programada para todos nós. Mas ao contrário dessa nossa crença, grande parte dos espíritos que desencarnam continuam vivendo as suas próprias convicções. Então, se por acaso ele cometeu um crime e ele encontra uma justificativa para esse crime, no mundo espiritual ele continuará acreditando que aquilo que ele fez era válido e que todo o sofrimento que ele passa, pelo qual ele passa, é uma injustiça divina. Que ele acha que não é justo ele passar por aquilo, porque a escolha que ele fez se baseava numa necessidade, se baseava num objetivo. E aí, então, o espírito, se mantendo endurecido dentro daquela condição de vítima que ele se coloca e de um executor que tem ali o endosso de uma justiça superior para poder apoiar as suas ações, ele fica durante muito tempo num estado de sofrimento sem se dar conta. Porque, na verdade, a sua vida ela foi, na maioria das vezes, permeada de sofrimentos, de desafios, de decepções e frustrações, que no mundo espiritual ele continua vivendo a mesma coisa, às vezes com maior intensidade, e ele cai num conformismo. Porque ele diz assim: eu passei a minha vida toda sofrendo daquela forma, então no mundo espiritual não é diferente, então não mudou nada para mim. Mas então o tempo vai passando, ele vai vivendo tantas e tantas experiências, vai conhecendo, vai aprendendo, vai tendo contato com novas ideias, até que chega um momento em que ele começa a se esclarecer. E nesse esclarecimento ele faz uma reavaliação daquilo que ele é, da sua condição atual, ou da sua condição naquele momento, comparado com tudo aquilo que ele viveu no passado. E aí então ele percebe que o caminho que ele escolheu foi um desvio bastante grave de um caminho que já estava determinado para que ele pudesse crescer. Mas ele se desviou em busca de uma felicidade ilusória, em busca de uma fantasia, porque é assim que as pessoas caem nessa grande cilada que a vida acaba armando, apresentando para nós prazeres e que nós podemos escolher esses prazeres ou nós podemos nos desviar deles, até porque esses prazeres eles podem ser saudáveis ou não. A gente pode imaginar, por exemplo, que uma amizade sincera e verdadeira é extremamente prazerosa e nós podemos investir todos os nossos esforços para que essa amizade se perpetue. Mas a gente pode também oferecer um vício que acaba sendo da mesma forma prazeroso, que nós podemos ceder às suas provocações, às suas tentações, né? Olá, Aninha. Olá, pessoal que chegou. Ceder a essas tentações e depois sofrer todas as suas consequências, sofrer ali todas as suas dores. Então a vida para nós nos oferece essas sensações ilusórias. E aí nós vemos isso com bastante clareza nos tempos atuais. A gente se pergunta por que uma pessoa se
coloca numa condição de, por exemplo, um assaltante de banco, em que ele deve fazer tudo aquilo para conquistar o que ele precisa. Por que nós imaginamos uma pessoa que é capaz de espancar uma outra na rua? Por que alguém dirige embriagado no trânsito e depois comete ali um crime de assassinato de vítimas que foram inocentes perante a sua condição atual aqui no nosso mundo? Por que nós vemos famílias onde temos agressões? Por que nós temos ali toda espécie de crime? A gente lembra que aquela passagem de Maquiavel, pobre Maquiavel, porque ele é interpretado hoje de uma forma diferente, na época do despotismo, ele dizia que quando o poder se encontrava na mão dos 6, o mundo era muito mais interessante, quando havia aquela concentração, porque ele dizia que o povo ainda não tinha condições de tomar as suas próprias decisões. Daí então a necessidade da imposição de um poder absoluto, do absolutismo, de um poder absoluto na mão dos imperadores para tomar a decisão pelo povo. E ele dizia assim que esse poder absoluto, concentrado, e as decisões que eram tomadas, é para o bem do país. Daí então os fins justificam os meios. Os fins eram alcançar o equilíbrio daquela nação. Os meios poderiam ser todos. O rei tomava uma decisão, o imperador tomava uma decisão. Então ele impunha leis, ele simplesmente julgava, ele condenava, ele exilava, mandava executar, ele fazia tudo com o objetivo final de fazer com que aquela sociedade se tornasse uma sociedade desenvolvida. Daí então os fins justificavam os meios na visão de Maquiavel. Nos tempos atuais nós utilizamos o mesmo argumento, que os fins, que é exatamente a nossa felicidade, mesmo que seja uma felicidade distorcida, uma felicidade ilusória, seja justificada por nossas ações, sejam elas quais forem. Daí então que as pessoas, em busca de um prazer, diz o seguinte: olha, eu quero sentir um prazer de correr com o meu carro. E quais são os meios então? Eu simplesmente vou correr por uma avenida, acelerando o máximo que eu puder para poder vivenciar esse prazer. Mas e se por acaso você cometer um acidente? Não, eu não penso nisso porque isso não vai acontecer. O que vale para mim é o prazer. Quando a gente pensa em uma pessoa usando drogas, comprometendo não apenas a si mesma, mas também comprometendo as pessoas que estavam com ela, sua família, seus amigos, ele diz o seguinte: eu busco um prazer, eu busco uma fuga. E aí então os meios que eu utilizo para isso é a minha autodestruição. E aí então a gente coloca o argumento: mas você fazendo isso, você vai se prejudicar. E vai prejudicar as pessoas também. Ele vai dizer: isso não importa, o que importa é que eu busque a minha felicidade. Então o conceito de felicidade, como nós vimos, ele se encontra bastante distorcido daquilo que realmente é uma felicidade que nasce de dentro das pessoas, a felicidade de estar vivo, a felicidade de ter os amigos, a felicidade de ser produtivo, a felicidade de estar em conexão com Deus. Mas para ele a felicidade é ter alguma coisa, ou estar numa posição, ou sentir algo. Então ele vai buscar de qualquer forma, de qualquer meio, para poder alcançar esse objetivo como nós colocamos. E aí, então, voltando para aquela ideia que nós colocamos no início, bom dia pessoal que chegou, aquela ideia que nós colocamos em que a gente pode colocar, né, nós falamos de muitas tragédias, mas a gente lembra de muitas situações em que nós temos pessoas que vivem de uma forma extremamente infeliz e fazem também outras pessoas infelizes em relacionamentos comuns dentro dos lares, porque eu tenho que dominar, eu tenho que controlar, eu tenho que fazer com que o outro me obedeça, eu tenho que fazer com que o outro me sirva, e aí então eu vou me colocando de tal forma que eu vou fazendo com que aquela pessoa se subjugue nas minhas imposições, fazendo com que ela seja extremamente infeliz. Eu não preciso matar, eu não preciso morrer, eu não preciso espancar, mas só o fato de eu a colocar naquela condição, eu já sou responsável pela sua própria infelicidade, que tem um porquê. Aquela relação difícil, a gente lembra, ela tem uma razão de ser. Ninguém é feliz ou infeliz por acaso. São experiências que vão se desenrolando, e essas experiências se encaixando, formando uma grande teia, tem ali fazem parte de um contexto que felizmente ou infelizmente nós não conhecemos, mas que tem a sua razão de ser. E aí, então, no mundo espiritual, esses espíritos, depois fazendo uma reavaliação de suas vidas,
começam a perceber que aquela felicidade que eles buscavam era uma felicidade equivocada. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos dizem que fizeram aquilo porque tinham um objetivo, mas tendo um contato com pensamentos de uma natureza superior, começam a perceber que aquilo que eles buscavam estava da forma errada e no lugar errado. Que eles precisavam fazer uma busca interior, uma conexão com o mundo superior, para poder estabelecer esse estado de plenitude e de felicidade que eles buscavam. Não adiantava querer fazer e acontecer, buscando todos os meios para alcançar esse fim, porque aquilo que eles fizeram era equivocado. E eles prejudicaram, como nós dissemos no início, não apenas a si mesmos, mas prejudicaram também as pessoas que conviviam com eles. E aí então, quando eles param e olham para trás, mais ou menos naquela imagem que a gente pode desenvolver, de você andando por uma trilha, no meio de um campo, e de repente você olha para trás e percebe que o caminho por onde você percorreu está todo destruído, todo queimado. Cada passo que você vai dando, você vai devastando aquele ambiente. E aí, olhando para trás, percebe que nós deixamos um rastro de destruição, um rastro de infelicidade, simplesmente porque nós fomos cegos a tal ponto de não perceber que o caminho que nós estávamos percorrendo deveria ser percorrido de uma forma diferente. E são poucos aqueles, no nosso mundo de hoje, que olham para trás e percebem que por onde passaram, semearam flores, semearam frutos. Aqueles espíritos que depois de chegando no seu momento final, aqui no nosso mundo, suspiram profundamente e dizem, eu fiz a minha vida valer a pena. Aquilo que eu precisava fazer, eu consegui. Mas infelizmente a imensa maioria, a esmagadora maioria dos habitantes do nosso mundo hoje, olha para trás e vê simplesmente caminhos interminados, ruínas, destruição. E é assim que nós nos vemos hoje. E no mundo espiritual, esses espíritos, após o seu desencarne, tendo uma visão muito mais ampla, porque a gente lembra que, usando uma linguagem poética, que quando nós chegamos no mundo espiritual, as lembranças das nossas atitudes do passado, das nossas vivências anteriores, vão aflorando como se fosse ali o início da primavera. A gente começa a lembrar de situações, de fatos, de atitudes, de pessoas, de consequências e tudo mais. E aí então, nessa relembrança, o espírito para e se constrange. Nesse momento, ele passa por um processo interessante, que infelizmente ele se dá de uma forma gradativa, em que ele começa primeiro a se culpar por tudo aquilo que ele fez. Ele se acha o pior da espécie, ele se acha aquele que não é merecedor de absolutamente nada, ele é aquele que corre, que se esconde, que se mantém sujo, que se mantém nas sombras, porque ele não se acha merecedor de qualquer bondade que se direciona de Deus. E isso quando ele começa a despertar, porque aquele que é endurecido, como nós dissemos, é aquele que se mantém ainda naquela condição de eu fiz porque eu devia fazer, fiz porque estava certo e tudo aquilo que acontece contra mim é injusto. Então ele se vê como vítima. Como muitas vezes nós vemos nas reuniões mediúnicas os espíritos dizendo, eu estou obsediando aquela pessoa porque ele me prejudicou. Porque ele fez isso, porque ele começou, porque ele tal coisa. E então ele vai se vendo sempre como vítima. E no processo de esclarecimento ele sofre uma regressão em que ele começa a perceber que muitas vezes ele foi muito mais culpado por tudo aquilo que começou, do que uma simples vítima, como ele se vê na condição atual. E aí é nesse momento, quando ele se esclarece, que ele diz assim, eu não sou merecedor, eu sou um pobre coitado, eu não mereço ser feliz, eu mereço ser jogado para o inferno por toda a eternidade, de acordo com a sua crença. Então ele começa a se punir, aquele processo de autopunição, que muitos espíritos carregam tamanha culpa, que se eles pudessem se auto-exterminar no mundo espiritual, eles o fariam. Tamanho peso que eles carregam na sua consciência, eles não conseguem. É aquela história assim, se nos tempos atuais nós temos muitas pessoas que tomam remédio, que usam drogas, que usam bebidas alcoólicas, que se isolam para fugir dos pensamentos, das lembranças de ações que cometeram há pouco tempo,
Alguma coisa que eu fiz há pouco tempo, me arrependo tanto, que a única forma de esquecer é ficar dormindo e ficar inconsciente. Nossa, legal então, Heloísa. A Heloísa lembrou aqui do livro Cartas e Crônicas, a história do espírito Belarmino Bicas. Então ele mostra mais ou menos isso. E aí então, nesse processo de autodestruição dele, de se ver ali como o responsável por tamanha dor, então ele procura apagar da sua mente qualquer tipo de lembrança. E isso na condição atual. Então ele prefere dormir, ele prefere se embriagar, ele prefere se drogar, ele prefere fugir e tal. Só que no mundo espiritual não tem isso. Ele não tem como se entorpecer para poder apagar os vestígios das suas ações. Aquelas lembranças ficam tão claras na sua mente. E como Kardec coloca para nós, lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte dos exemplos, e lá nos espíritos arrependidos, muitos são os espíritos que, em algumas situações, não apenas se lembram dos detalhes daquilo que fez, como se deparam constantemente com a imagem das pessoas que foram prejudicadas. E então para ele é uma tortura incontável. São muitos os espíritos que dizem. Algumas das vítimas que perdoaram aquele que cometeu determinado crime, perdoando-o, preferem não se aproximar, para evitar que ele fique, que ele não se sinta mais constrangido ainda, já que ele já está nesse arrependimento, para que ele não se sinta mais constrangido ainda. Mas em outras situações, as vítimas estão sempre presentes na sua mente. E ele as vê e se vê visto por elas. Fazendo uma comparação, a gente pode imaginar como as coisas são nos tempos atuais. Quando nós cometemos uma atitude equivocada contra alguém, e essa atitude trouxe grande prejuízo. E por mais que essa pessoa nos perdoe, a gente tem vergonha de aparecer diante dela. Se por acaso ela vai aparecer numa festa, eu prefiro não ir. Se por acaso ela vem em minha direção numa calçada, eu mudo para o outro lado. Se por acaso ela vem para cá, eu procuro me esconder. Porque mesmo me perdoando, ou se ela não me perdoa, fica pior ainda. Porque ela sempre vai me olhar com aquele ar de acusação. E eu então prefiro me esconder, porque eu me encontro nesse processo de arrependimento. Porque se eu não estou arrependido, eu encaro no olho, e se eu puder fazer de novo, eu faço. Mas quando eu desperto para aquele momento e falo assim, eu não devia ter feito aquilo. Tudo aquilo que eu fiz foi errado, aquilo que eu fiz ela sofrer não deveria ter feito. E a imagem dela, a presença dela é para mim uma grande tortura. E esse processo de arrependimento ele demora mais tempo ou menos tempo, de acordo com o espírito, de acordo com as experiências que ele vivenciou. Então depois desse processo de grande culpa que ele acaba sentindo, e aí a gente lembra que os espíritos nos falam muito sobre o auto-perdão, que não basta apenas perdoar as pessoas, é muito fácil a gente perdoar as pessoas, se comparado com o perdão que a gente deve direcionar a nós mesmos. Porque eu posso perdoar alguém, e nesse perdão eu me sinto bem, porque ela vai ser feliz, eu vou ser feliz e tudo se resolve. Então, dentro das limitações do perdão, ele é bastante simples, se comparado com o auto-perdão, que é aquele processo em que a pessoa não se conforma de ter feito aquilo. E aí, como nós colocamos, o processo terapêutico no mundo espiritual, a gente sempre fala sobre isso, se a gente imagina que a psicologia só existe nos consultórios terrenos, onde nós temos aqui profissionais que estudam, se formam e fazem, acontecem, para poder ajudar as pessoas, nós não imaginamos o que é isso no mundo espiritual. Esse processo de terapia psicológica, ele é muito intenso. Ele é intensamente desenvolvido, porque todos nós carregamos ali, levamos sequelas psicológicas para o mundo espiritual que elas nos deixam presos num passado que a gente não consegue se libertar. E aí então os espíritos vêm ao nosso encontro dizendo, olha, aquilo que você fez foi do passado, você terá uma nova forma, confie em Deus porque você terá toda a oportunidade, vai com Deus, Mirna, você terá toda a oportunidade de recomeçar e tudo mais. É um trabalho assim extremamente difícil, e nós temos espíritos ali que passam não apenas uma experiência reencarnatória para poder resolver aquela questão, mas 2, 3, 4. Ele retorna aqui para o mundo físico trazendo sequelas que fazem com que ele se sinta deprimido, se sinta culpado, se sinta rejeitado, a sua autoestima está lá no chão.
E por que uma pessoa vive assim se ela não tem motivo? Porque ela traz na sua consciência dramas do passado que continuam provocando nela acusações que ela mesma se faz. Sol colocou para nós, mas se o arrependimento for verdadeiro, a culpa não deveria deixar de existir? Deveria e deixa, mas isso demora mais tempo ou menos tempo de acordo com a pessoa. Porque quando você se arrepende, né, isso deveria ser um processo natural para todos nós. Quando você diz assim, olha, eu estou arrependido de ter feito aquilo. Então eu vou recomeçar, eu vou levantar a cabeça, vou dar a volta por cima, vou fazer tudo o que for possível para poder reconstruir aquilo que eu destruí e tudo mais, e vou ser um espírito feliz. Isso está no manual, mas nem tudo que está no manual pode ser aplicado na vida prática. Porque dependendo da culpa que as pessoas sentem, elas são tão profundas, como eu coloquei, que isso pode demorar muito tempo. Tem espíritos que carregam dramas do passado durante séculos, porque não conseguem se conformar de terem feito aquilo. E aí então é mais ou menos o que a gente pode se analisar. As culpas que nós trazemos do passado, elas foram resolvidas ou ainda continuam gritando na nossa consciência? Cada um sabe de si mesmo, de acordo com a sua própria história, de acordo com as experiências que vivenciou. E quando nós falamos sobre... Tá, vamos trabalhar, Regina. E quando nós falamos sobre essa questão dos equívocos do passado, nós falamos de grandes crimes, dependendo da situação. Nós temos ali, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, de casais que se reencontram no mundo espiritual, ou mesmo um desses casais, uma das partes desse casal, acaba retornando para o mundo espiritual, e normalmente aquele que prejudicou a infelicidade, aquele que subjugava o marido ou a esposa, aquele que provocava traições, aquele que provocava espancamento, provocava a infelicidade dos filhos, era uma pessoa de má índole e tudo mais, quando volta para o mundo espiritual e de repente se dá conta daquilo que fez, ele fica se questionando, né, o tempo todo, né, quando será que ele vai conseguir se livrar da culpa de ter destruído a vida das pessoas? Como é que ele vai poder fazer para resolver aquilo? Como é que ele vai poder conseguir o perdão daquela pessoa? Ele precisa reencontrar com ela desesperadamente. Ele precisa, de qualquer forma, implorar o perdão e vai fazer isso sob lágrimas, sob dor. Então, assim, o tempo, a partir do momento, né, como o Sol colocou, a partir do momento em que há o arrependimento, a culpa deveria deixar de existir. Só que nem sempre acontece de uma forma tão automática. E não é uma escala que você se arrepende, depois você sente a culpa, depois, né, você se culpa, depois primeiro você se arrepende, né, porque a culpa vem por causa do arrependimento. Porque do contrário, se você não se arrepender, você continua endurecido dentro da sua posição. Então primeiro você se arrepende, depois você se culpa, depois você se reconstrói. Não é uma escala que a cada degrau você vai se desenvolvendo. É mais ou menos que se mistura, porque você pode se arrepender sentindo culpa e dependendo da intensidade, da forma como você lida com ela, você pode trabalhar produtivamente mesmo se sentindo culpado. Agora existem grandes culpas do passado em que a pessoa simplesmente fica imóvel, ela fica paralisada. Ela fica estática naquela condição de autopunição. Quem fala muito sobre isso é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, numa das suas obras, que é Bastidores da Obsessão, ou ele fala muito sobre obsessão, Dramas da Obsessão, não me lembro exatamente qual dos dois, mas acho que é Bastidores da Obsessão. Ele fala de espíritos que estão sendo auxiliados no mundo espiritual, que eles praticamente se fecham dentro de um casulo de autopunição, que eles ficam tão absolvidos dentro da própria culpa, que eles acabam se tornando quase que, digamos assim, indivíduos que entram em coma, que ficam incomunicáveis e não conseguem sair daquela condição. Imaginemos isso no mundo espiritual em termos de dramas de consciência. E aí então ele relata numa passagem que ele estabeleceu uma conexão mental com um desses espíritos que estavam nesse estado de inconsciência e de uma introspecção muito profunda pelos dramas que viveu no passado, que quando ele estabeleceu essa conexão mental, ele conseguiu ler o pensamento daquele espírito, como acontece com frequência no mundo espiritual. Sintonia mental, você entra em sintonia, você lê o que está escrito, e o espírito ficava o tempo todo se punindo, incessantemente. Se eu deixasse naquela condição, ele passaria a eternidade carregando essa culpa.
E o processo é exatamente esse, fazer com que ele desperte, fazer com que ele reavalie a sua condição e que mostre para ele uma esperança de um futuro diferente. Então cada um de nós lida de um modo diferente com as situações, dependendo daquilo que foi provocado. E isso é extremamente complicado, extremamente problemático. A gente simplesmente, hoje, nós não temos coragem de enfrentar algumas pessoas, algumas situações. Eu nunca mais vou naquele lugar porque eu morro de vergonha de ter ido lá depois do que aconteceu, por minha causa. E aí então a gente simplesmente abole aquilo da nossa relação, abole aquela situação, ou aquele local, ou aquela pessoa do nosso itinerário, para não ter mais que deparar com ela de novo, tamanha vergonha que a gente sente. Imagine nos grandes crimes que comprometeram uma existência inteira de uma pessoa. Sônia colocou para nós, de acordo com a dificuldade de perdoar, o semelhante é pior se perdoar. Sim, o auto-perdão é sempre mais difícil do que o perdão. Porque perdoar os outros é muito fácil, agora a gente lidar com a nossa própria culpa é muito mais difícil. Então, cada um tem o seu tempo, como a gente falava. O perdão é uma forma da gente se libertar, e a partir do momento em que a gente começa a se perdoar, temos um caso no próprio livro Céu e Inferno, em que o espírito ele cometeu um crime em 1704 e conversou com Kardec na década de 60, 150 anos depois. Ele falava sobre a culpa que ele carregava de um crime que ele tinha cometido. Que quando estava em vida, ele não sentiu arrependimento. Ele foi preso, foi executado pela guilhotina. Depois, no mundo espiritual, ele começou a se arrepender do que tinha feito. E aí ele começou a se refazer. Recebeu o perdão, começou então a buscar o auto-perdão, e esse auto-perdão significa, dentro da perspectiva desses indivíduos, o perdão de Deus, que Deus precisa perdoá-lo, porque é assim que a gente aprendeu. A nossa educação religiosa se baseia numa relação muito problemática com Deus, porque nós cometemos um crime e nós dependemos do perdão divino, só que nós não conseguimos ouvir o perdão de Deus, e daí então a gente fica naquele ciclo de buscar o perdão e não receber, buscar o perdão e não receber, não percebendo que o perdão, na verdade, deve brotar de dentro de nós mesmos. Eu tenho que me perdoar por aquilo que eu fiz, mas me predispor a partir dali a vivenciar todas as consequências daquilo que eu pratiquei. Com relação à expiação, de saber, por exemplo, olha, eu já entendi que eu cometi o erro, já me resolvi com as vítimas do meu equívoco, já estou em condições de começar esse processo de reestruturação da minha consciência, dos meus valores, sei que as dificuldades me esperam, porque aquilo que eu fiz vai me trazer uma consequência, e essa consequência ela pode ser na mesma medida, ou tendo os atenuantes ou os agravantes de acordo com as situações. E aí então os espíritos começam a vislumbrar oportunidades de recomeço. E aí ele fala assim, olha, eu me sinto o pior do cachorro sarnento, mas eu sei que eu vou conseguir reaver aquele meu estado de paz de consciência que eu tanto buscava e que um dia eu perdi. Embora ainda não tinha consciência, né, porque a gente lembra que aquele indivíduo que encontra paz de consciência é porque ele já amadureceu. E quando ele amadurece, ele não comete os erros infantis, os erros primitivos que nós cometíamos no passado. Quando os Espíritos dizem para nós, no Livro dos Espíritos, que o Espírito não retroage, não retrograda na sua condição evolutiva, quando você alcança a felicidade verdadeira, ou quando você alcança a paz verdadeira, você não retrograda mais. Você não cai de novo nas ciladas, porque você já conseguiu se estabilizar. Então aqueles que erram são aqueles que estão ainda aprendendo. Mas então nesse caso ele busca novas oportunidades. E nessa programação reencarnatória, esse é um detalhe interessante também, inclusive o nosso amigo Reinaldo fez um estudo muito bacana sobre programação reencarnatória lá na sala Espiritismo Net Brasil, lá pelos estudos do Espiritismo.net, que ele falava sobre programação reencarnatória. E nós temos algumas citações, principalmente nas obras de André Luiz, que fazem menção a esse projeto que nós somos, né, dos quais nós somos coautores. Então nós temos ali a oportunidade de sugerir, de optar, de desenhar, de elaborar
novas condições de vida. E se o espírito ele traz esses dramas na consciência, ele vai escolher a pior reencarnação possível, no pior lugar possível, para sofrer o máximo possível. Porque ele ainda, embora ele se arrependa, embora ele tenha lucidez para tomar as novas decisões, a culpa continua ainda pressionando a sua consciência, fazendo com que ele faça escolhas para poder tentar, através do seu próprio sofrimento, através do autossuplício, se resolver perante a consciência. Ou seja, se por acaso eu provoquei o sofrimento de alguém, que eu sofra 10 vezes mais, porque eu mereço. E depois, no final desse sofrimento, eu vou então conseguir me reconstituir, ou vou conseguir me reequilibrar perante mim mesmo e perante também as pessoas que participaram ou que foram vítimas daquela minha situação. E então muitos são os espíritos que levam essas culpas, que é exatamente aquilo que a gente não deve ter. Você não deve levar sua culpa no momento de fazer escolhas. Você deve levar a razão, a lucidez, o entendimento. Porque, do contrário, se a culpa falar por nós mesmos, seria mais ou menos como se nós levássemos uma criança para fazer compras na hora do almoço, num grande supermercado. Quem tem crianças e já levou no supermercado sabe como isso funciona. Primeiro, a dica é: dá bastante comida para os seus filhos. Eles têm que estar saciados. Aí você leva ao mercado. Aí eles não fazem muitas escolhas. Agora, leva uma criança com fome num supermercado na hora do almoço para vocês verem. A compra fica em função delas, porque elas querem comer tudo ao mesmo tempo. E é a mesma coisa que acontece com a gente. No momento em que nós chegamos naquela situação de fazer escolhas, mas quem fala por nós não é a razão, mas é a culpa. Pelas crianças, não é quem fala, não é o bom senso, o pouco que elas possuem, mas é a fome, é o olho gordo. Não, só tem besteirinhas, né? Não é mais as besteirinhas, só besteirinha que eles escolhem. Então, nesse caso, para nós, as nossas escolhas dizem respeito a isso. A minha culpa é tão grande que a melhor forma que eu tenho de aliviar é sofrer. Então eu faço a opção pelo sofrimento. E aí eu escolho assim: olha, eu quero sofrer, eu quero ficar rejeitado. Tem espíritos, por exemplo, que dizem assim: olha, eu quero nascer deficiente físico, deficiente mental, pobre, rejeitado por todos, para passar uma existência inteira nessa condição de desprezo, nessa condição de sofrimento. Eu preciso disso porque eu estou sofrendo tanto que a única forma que eu tenho de me desculpar é sofrendo o que eu fiz sofrer ou muito mais intensamente. Só que nessas escolhas, nos nossos amigos espirituais, e isso é importante para nós, que eles estão sempre presentes, eles colocam a mão no nosso ombro e dizem assim: calma. Porque os nossos erros são cometidos no atacado, ou seja, são cometidos à vista. Mas Deus nos oferece parcelas suaves para poder quitar a nossa dívida. Então não adianta a gente querer fazer uma escolha com um alto grau de punição, porque isso muito mais nos incapacitaria de produzir do que resolver o problema. Porque não adianta eu sofrer. Eu não tenho que sofrer, eu tenho que reconstruir. Como a gente vê nos filmes hoje, do presente, naqueles casos em que os religiosos se chicoteiam, né? A gente vê muito isso no Código da Vinci, em que nós tínhamos ali um religioso que era do Opus Dei, em que ele se fechava na sua cela e começava então a utilizar aqueles suplícios e aqueles chicotes para se punir dos prazeres que ele veio a sentir em determinada situação. Então acredita que a dor que acaba lavando a alma é exatamente a forma como eles se viam, como eles encontravam o melhor remédio para poder se curar. Só que nessas oportunidades de recomeço, o que os espíritos nos oferecem são oportunidades de trabalhar, oportunidades de crescer. A gente lembra daquela regrinha de 3 letrinhas que os espíritos nos orientam, que são essas: o arrependimento, a expiação e depois também a reconstrução, ou o recomeço, ou a reparação. Então é necessário que nós estejamos aptos para promover essa reparação, e não simplesmente de fazer escolhas de sofrimento.
Olha, tá bom, eu sou culpado, mas a melhor forma de eu melhorar essa minha culpa é trabalhando no bem. E não eu ficar me punindo. Como eu disse para vocês, tem espíritos que desejariam desaparecer do mundo espiritual. Eu não mereço nem existir, eu quero ficar para sempre nessa condição, sofrendo, 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 porque o que a gente vê aqui no nosso mundo hoje são os espíritos encarnados em condições de se recuperar. Agora a gente não faz ideia do que tem no mundo espiritual de espíritos que estão fora dessa condição. Tamanho o seu grau de perturbação. Betinha lembrou aqui dentro da história, temos o caso de João Batista. Ele quis passar pela prova da degolação, porque ainda carregava a culpa de quando mandou degolar os sacerdotes do Baal. Então são dramas que as pessoas vão carregando, acreditando que já que eu matei, eu gostaria também de ser morto. Gostaria também de ser assassinado. Se por acaso eu tornei uma pessoa infeliz, eu espero também que alguém me faça infeliz. E a gente deveria pensar o contrário. Quando se fala sobre expiações, que significa exatamente vivenciar as dores que foram provocadas, ou seja, é visto hoje, infelizmente, como um castigo. Expiação para nós é castigo. Expiação não é para nós oportunidade de trabalho. Nós interpretamos de um modo equivocado. Então, se você está expiando, você está sendo castigado. É assim que nós entendemos. Só que, na verdade, como eu coloquei para vocês, imaginemos, por exemplo, um caso em que nós temos um médico que, depois de todos os esforços para se formar dentro dessa área científica, se tornou um ginecologista e depois de um tempo se transformou num médico que acaba provocando abortos e ganha vida fazendo isso. A gente fica pensando assim, qual seria a consequência daquilo que ele fez no mundo espiritual e o que exatamente ele mereceria para o caso de ter sido responsável por tantas mortes. Muitas vezes morte dos espíritos que estavam para nascer e muitas vezes a morte das mães que também esperavam. Qual seria exatamente a consequência? A gente já começa a pensar, bom, ele deveria, já que ele provocou 100 abortos, ele deveria então tentar nascer 100 vezes e ser abortado. Deveria ser isso, deveria ser aquilo, porque a gente imagina a coisa mais sanguinária por uma atitude como essa. Mas então no mundo espiritual ele diz o seguinte, olha, eu entendo o que eu fiz, eu entendo que era errado, e a minha expiação vai ser me formar em medicina, novamente, e trabalhar numa missão na África para poder cuidar de crianças desamparadas que estão doentes. Aí a gente para e fala assim, peraí, mas ele foi o médico que fez o aborto. E essa proposta que ele está fazendo é de salvar novas crianças. Essa não seria a melhor expiação para ele poder se reconstruir? Porque ele se arrependeu, já se esclareceu e agora vai trabalhar, utilizar todo o potencial que ele tinha para reconstruir o bem, para aliviar a dor. Ao contrário daquilo que ele acabou provocando no passado. Então essa ideia da expiação para nós ela é equivocada. Expiação não significa castigo. Expiação significa oportunidade. Somos nós que vemos a parte dolorosa da experiência. Mas essa experiência, se ela for vista de um modo produtivo, ela pode ser extremamente útil. Porque a expiação nos traz uma limitação, mas ao mesmo tempo nos dá liberdade também de outros tipos de ações. Heloísa, coloca na área de texto, por favor. A Heloísa lembrou aqui o livro, né? Eustáquio, 15 séculos. 15 séculos de uma vivência, me esqueci o título do livro. Mas ele mostra várias encarnações do mesmo espírito, mostrando os seus erros, mostrando os seus acertos, mostrando tudo aquilo que ele precisava vivenciar. E aí então, quando a gente fala sobre essas oportunidades que os espíritos nos dão, eles nos lembram que a fila de espíritos que estão esperando a oportunidade para reencarnar, para poder se regenerar perante a própria consciência, é uma fila imensa. Mas cada um só vai reencarnar no seu devido tempo. Muitos querem assim, olha, eu não vejo a hora de reencarnar para poder resolver isso logo. Outros precisam ainda vivenciar aquelas dores, porque eles não conseguiram ainda atingir o grau ideal, a condição ideal para poder reencarnar. Porque muitos querem se punir quando estão encarnados. Outros querem vir para poder se regenerar. É o caso de todos nós.
Todos nós aqui hoje que estamos reencarnados temos essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui para poder simplesmente dar sequência na nossa vida. Cada um carregando as suas dores, cada um carregando as suas dificuldades. Infelizmente nós ainda nos desviamos da nossa programação ideal, porque deram um tapinha nas nossas costas e disseram, olha, vai com Deus, vai com fé que você vai conseguir. E de repente a gente chega aqui no mundo como se não tivesse nenhum compromisso nos esperando. Como se nada nos esperasse em termos de atitude, de escolhas, de aprendizado. A gente vive em função dos prazeres, das nossas sensações, do nosso egoísmo, querendo conquistar, querendo ser, querendo aparecer, querendo ter, e a gente não se deu conta ainda do compromisso complexo de nós estarmos aqui. Aí se a gente tivesse a oportunidade de olhar para o mundo espiritual e dizer assim, escuta, quem quer trocar de lugar comigo? Eles se estapeariam para poder estar na nossa condição de espíritos encarnados. E nós estamos aqui sem termos o entendimento, a percepção da gravidade da nossa condição. E aí então vem as reparações, que é exatamente aquilo que vai nos dar a oportunidade de crescimento. Essas reparações vai nos dar experiências, vai com Deus Maria, bom dia. Essas reparações, esses trabalhos, essas tarefas, vão nos dar oportunidades de adquirir experiência de vida. Para quem lê o livro, por exemplo, há 2000 anos, lembra que Emmanuel, na sua época, como senador Publio Lentulus, ou Publio Lentulus, de acordo com a pronúncia de cada um, ele tinha sido injusto com a esposa, porque acreditava que ela tinha sido infiel. Ele foi omisso diante da situação de ver os cristãos sendo executados, e ele não fez absolutamente nada. Depois de um tempo ele se deu conta da sua condição, reencarnou depois numa condição mais dolorosa, como escravo, e aí então ele foi tendo novas oportunidades de crescimento para ser aquilo que ele é. Exatamente, Brás, pensamos ao mesmo tempo. Para quem quiser conhecer um pouquinho a história de Emmanuel, ele escreveu uma trilogia muito interessante, o livro Há 2000 anos, depois o livro 50 anos depois, e depois o livro Ave Cristo. São 3 obras que falam sobre as suas experiências pessoais. E aí então, a gente percebe que mesmo vivendo uma situação difícil no passado, nós temos a oportunidade de reconstruir, de crescer. E esse processo evolutivo é o que mostra para nós as oportunidades que Deus nos concede de sermos espíritos portadores dessa luz divina que brota de dentro de nós. Mas muitas vezes essa luz fica apagada, porque nós apagamos, porque nós não conseguimos, nós não permitimos que elas brilhem. A Florzinha colocou, né, ontem no céu, eles fizeram uma rápida retrospectiva da vida dele. O palestrante chegou a se emocionar. Sem dúvida, é algo bastante, né, lembrar quando Lívia morreu, a esposa dele também, né? Então, assim, são situações que a gente imagina qual será exatamente a culpa que ele sentiu naquele momento, depois que ele desencarnou, que ele se deparou com a esposa que foi executada por causa dele, uma pessoa que ele amava incondicionalmente, e perceber que por uma injustiça que ele cometeu, ela foi executada e sofreu aquilo tudo. Imaginemos o peso que ele carregou e o tempo que ele demorou para poder se regenerar. É uma dor moral, sem dúvida, né, Florzinha? Uma dor moral insuportável. E aí então, 2000 anos depois, que foi a época que ele viveu, nós temos hoje um instrutor espiritual da envergadura do quilate de Emmanuel, fazendo o trabalho que fez, reestruturado daquilo que ele vivenciou. Muitos espíritos não conseguem se regenerar. Dão um trabalho que a gente nem imagina. Mas são experiências que cada um deve vivenciar. Tem aqui uma passagem, só para a gente poder ilustrar um pouquinho esse nosso texto, aqui do próprio livro Céu e Inferno, lá na parte dos espíritos, dos criminosos arrependidos, quando era, só para a gente conhecer um pouquinho a história, no dia 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibot, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro, 27 dias depois. Até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Aí então Kardec faz a entrevista
desse espírito, mostrando que ele estava ainda bastante perturbado, bastante desorientado. E aí então, aqui no final, nós temos aqui uma questão em que Kardec pergunta: qual é a vossa punição? Ele diz assim: sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Aquela história de que nós esperamos que Deus nos perdoe, como se Deus se sentisse ofendido pelas nossas ações. Mas a sua lei de causa e efeito é o processo que nos dá a oportunidade do auto-perdão. Né? Na entrevista, Florzinho, depois você faz a leitura. Deixa eu ver aqui. Você está falando comigo ou com o Brás? Com quem exatamente você está falando? Comigo? Então, nesse caso, lendo a entrevista, ele vai mostrar que primeiro ele está bastante atordoado. Ele não sabe o que está acontecendo, ele está sofrendo, ele vê a cabeça dele separada do corpo, porque a sua condição perispiritual é essa. Mas depois ele começa então a lamentar por aquilo que ele fez, porque Kardec pergunta: sois punido pelo crime que cometestes? Ele colocou: sim, lamento o que fiz e isso me faz sofrer. Qual é a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado o meu progresso, enveredando por caminhos errados, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser assassínio, não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Considerei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. Qual é a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor. Por isso que não sou mau. Em que consiste tal prazer e tal temor? Prazer de conversar com homens e poder em parte reparar as minhas faltas, confessando-as. E temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. E aqui ele continua depois fazer aqui a entrevista. Mas tem uma nota interessante que eu queria ler para vocês. Nota que Kardec coloca: Monsenhor Cibot, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para não aumentar os seus sofrimentos, porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, já era um castigo. E aí continua depois aqui para nós, uma outra nota. A situação de Verger, que era esse padre, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Aí ele fala do estado de perturbação. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como que aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso. Mas aos espíritos, te fala com Deus, mano. Mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar de suas vítimas. Aí depois aqui esse comentário que é mais interessante que eu queria trazer para vocês. A enormidade do delito, Verger acrescentara o agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições referidas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, isso falando porque visualmente, né, ou seja, exteriormente, aquele criminoso que desencarnou, naturalmente foi condenado para o inferno. É assim que as religiões tradicionais nos passam essa orientação. Se você vai num preso, num assassino, que foi morto durante um conflito numa penitenciária, e ele não se arrependeu, ele vai para o inferno. Mas aí mostra exatamente o contrário. Ele coloca para nós aqui, mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma, e repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. A isso não o impede a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas o alarme dessa consciência desprezada durante a vida, e que horas se lhe faz ouvir.
Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como o salvante do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser, por questão de horas, mais tarde? Fora para causar admiração a rápida mudança algumas vezes operada nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte, se o trespasse não lhe fosse também bastante, às vezes, para reconhecer a toda a iniquidade de sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria, em consequência, o não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio, e daí a dilação do castigo. A obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho de quem recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que, lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaria. Rompido esse véu, súbita luz o aclara, e ele se encontra senhor de sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. E aqui então nós temos várias outras lições que são passadas para nós nessas entrevistas. Então a gente vê que desde a causa do equívoco do espírito, a sua busca pela felicidade, a sua vontade de alcançar logo, a vida hoje é mostrada para nós de uma forma bastante ilusória, que eu preciso estar em tal lugar, preciso ser reconhecido de tal forma, preciso ter alguma coisa para ser feliz, então eu utilizo todos os meios para isso. Só que mostrando que o espírito é imortal e que a felicidade não deve ser confundida com conforto, e que a felicidade não deve ser confundida com paixão, a gente começa então a tomar decisões diferentes. E aí então, melhorando ou modificando as causas de tudo isso, nós conseguimos perceber que a nossa destinação é muito diferente. É mais tranquila, mais pacífica, mais equilibrada, mais verdadeira. E não simplesmente a gente se deixa levar por essa fantasia. O Twain colocou para nós por isso a importância do espiritismo, e por entenderem um pouco mais sobre o processo evolutivo, a responsabilidade dos espíritas é maior do que aqueles que ainda não buscam o estudo e ainda estão ainda focados no materialismo. Conhecimento é uma coisa, o exercício desse conhecimento já é outra coisa. A gente sem dúvida está um passo adiante, pelo fato de entendermos esse mecanismo. Agora, a força moral para fazer com que isso realmente aconteça, aí já vai depender da obstinação de cada um, da determinação de cada um. Então aqui para nós, e a responsabilidade é maior. Esse padre, por exemplo, aqui que nós vimos, no início, mostra que a culpa que ele carrega é muito maior pelo fato dele ter esse esclarecimento. Ele sabia quem ele era, sabia o que ele fez. E aí então tudo aquilo o ato que ele cometeu acabava se tornando muito mais doloroso pelo fato dele ter. Aqui, só para a gente ter uma ideia, tem um espírito chamado Benoit. Ele era um frade na Terra e ele se colocava, depois de ter morrido 150 anos antes dessa sua manifestação, ele padecia de sofrimentos assim indescritíveis. E aí ele tinha conhecimento porque ele fazia. Só para poder ter uma ideia, para a gente poder ilustrar mais um pouquinho, esse Benoit deu entrevista e Kardec perguntou para ele: podereis dar-nos alguns pormenores sobre a sua vida? Ser-vos-á levada em boa conduta, em boa conta, a sinceridade na confissão. Ele colocou: era pobre e indolente. Ordenei-me, como sacerdote, para ter uma posição, sem pendor, aliás, para tal encargo. Inteligente, consegui essa posição. Influente, abusei do meu poderio. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Cruel, persegui os que me pareciam querer reverberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência. Agora, sofro todas as torturas do inferno, ateando-me às vítimas o fogo que me devora.
A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Cresta-me a sede nos lábios escaldantes, sem que uma gota lhes cala em refrigério. Orai pelo meu espírito. E aqui então mostra para nós a orientação, trazida principalmente pelos instrutores espirituais, mostrando que ele precisa ter coragem, porque vai ser concedido para ele o que ele precisa, o que ele pede, que é exatamente o perdão e a oportunidade da expiação. E no caso dele, ele faliu com conhecimento de causa, e por isso mais terríveis seriam os seus sofrimentos, ou foram os seus sofrimentos. Mas aí então, através da prece, através do trabalho, ele vai conseguir se regenerar. Então esse é um caso que a gente percebe que a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, tem um peso maior. Aqui então a gente vai para o nosso item 7, prece para os espíritos em arrependimento. No prefácio nós temos o seguinte, filhinha, pode começar a colagem, por favor. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os que estão em sofrimento e arrependimento pedindo preces. Podem ter sido maus, mas já não o são, desde o momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes. Alguns até mesmo já começaram a gozar de uma felicidade relativa. E aqui então no item 74 nós temos a prece que Kardec faz, normalmente preces que são realizadas nas reuniões mediúnicas, que a gente tem contato dos espíritos que se manifestam e demonstram realmente a vontade de recomeçar. E aí então essas preces são dirigidas a esses espíritos. E Kardec dá a seguinte sugestão para nós: Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador encarnado ou desencarnado, eis aqui um espírito que se comprometeu com o mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, Senhor, recebê-lo como um filho pródigo e dar-lhe o vosso perdão. Bons espíritos, se ele desprezou as vossas vozes, agora desejo ouvi-las. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, para que persista no desejo de se purificar, a fim de atingi-la. Sustentai-o nas suas boas resoluções e dá-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. A vós, espírito de tal pessoa, nossas felicitações pela vossa modificação e nossos agradecimentos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se antes vos comprazíeis no mal, era porque não sabíeis como é doce e bom fazer o bem, e porque vos julgáveis demasiado baixo para o conseguir. Mas desde o instante em que puseste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para vós. Começaste a gozar então de uma felicidade desconhecida, e a esperança brilhou no vosso coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador em arrependimento, jamais repelindo os que o procuram. Para voltar completamente à graça do Senhor, aplicai-vos de agora em diante não só a evitar o mal, mas em fazer o bem, e sobretudo em reparar o mal que fizestes. Então tereis satisfeito a justiça de Deus, pois cada boa ação apagará uma de tuas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançardes, mais o caminho te parecerá fácil e agradável. Perseverai, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os bons espíritos, entre os espíritos bem-aventurados. Se a gente fala em culpa, eu acho que a história de Judas Iscariotes é a mais extrema para todos nós, porque mostrou um espírito que cometeu um crime, não apenas um crime comum, mas um crime daquela natureza, atingindo aquele que, embora tivesse programado uma experiência daquele tipo, a ideia é, o escândalo é necessário, mas ai de quem promove esse escândalo. E quando a gente fala sobre Judas Iscariotes, eu conversava esses dias com meus alunos sobre essa filosofia da religião, e a gente fala muito sobre o perdão. Então a gente ouve pessoas que se chamam Lucas, Mateus, João, Marcos, Jesus, Maria, José, Teresinha,
A gente nunca viu ninguém se chamar Judas. Eu, pelo menos, nunca ouvi. E tem um centro espírita na cidade de na cidade de Franca, da nossa amiga Nina, se chama Centro Espírita Judas Iscariotes. E aquilo provocava uma certa agitação entre os frequentadores ou entre as pessoas que passavam na frente. E aí então foram entrevistar o presidente do centro e perguntaram para ele: escuta, mas por que vocês não escolheram justamente esse nome? Centro Espírita Judas Iscariotes. E ele disse assim: a doutrina do Cristo não é a doutrina do perdão? E se nós somos espíritos imortais e todos nós evoluímos, qual é o problema de você utilizar o nome de um espírito que hoje, com toda certeza, já se regenerou? E aí então nos leva à reflexão. Mas mesmo assim a gente se pergunta se a gente teria coragem de colocar o nosso filho: vem cá, Judas, vem cá, meu filho. Por causa do preconceito, por causa da ideia do mal que se perpetuou na nossa mente. Durante tanto tempo, a gente não consegue se libertar desse rótulo da traição, desse rótulo do sofrimento. E a ideia é sempre essa: o perdão, o amor e aquilo que determina a nossa vida. Mas a gente não consegue se libertar, para perceber como o preconceito para nós é tão doloroso. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, filhinha, quem vai fazer um encerramento para nós? O Brás colocou: tem hora que pergunto o que foi profetizado que alguém dos apóstolos ia trair Jesus como parte desse elenco. Olha, Brás, a história é controvérsia, né? A história é controvérsia porque ela traz para nós ali muitos detalhes que a gente fica se perguntando. Até Joana d'Arc, a mesma coisa, né? Que a gente fica se perguntando se realmente aquilo que a gente queria foi aquilo que aconteceu. Se Judas foi realmente um traidor, se não foi. O Paulo Neto, que é um colega nosso, estudioso da doutrina espírita, ele fez um estudo sobre Judas nas citações do Evangelho. E ele percebe algumas incoerências naquilo tudo. E como a gente viu, em termos de traduções, de tendências e tudo mais, sempre tem ali as suas controvérsias. Né? Então, fechando por aqui, vou passar para a nossa amiga Mazé. Né? A Miriam colocou, né, que o significado